Boa tarde, pessoa linda! Tudo bem com você? Como é que você está? Você está bem? Aliás, boa tarde não, né, meu bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas esse vídeo vai chegar pra você. Mas nós estamos aqui para o nosso terceiro vídeo da série do nosso primeiro propósito de oração de 2023. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o poder do seu pensamento. E hoje eu quero deixar dois versículos para basear essa nossa palavra, que se encontra Filipenses 4:8, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E aí no livro de Provérbios vai dizer, Provérbios 23, verso 7, porque como imagina no seu coração, assim ele é. Você observa que a palavra de Deus, ela é extremamente prática. Ela é prática por quê? Porque ela te diz exatamente o que fazer para dar certo aquilo que você quer. Então vamos lá. Eu preciso que a minha vida seja uma vida totalmente baseada naquilo que Deus tem. Isso é um propósito que eu tenho. Eu não quero realizar os meus sonhos apenas. Eu quero que os meus sonhos eles estejam alinhados com os sonhos de Deus. Então a primeira coisa que eu preciso filtrar, a primeira coisa que eu preciso trabalhar, a primeira coisa que eu preciso aprender é o que está em Romanos capítulo 12, no versículo 2, que é transformar, renovar a minha mente. Aí entra aquilo, né? Amanda, mas por que você não tem os seus sonhos próprios? Eu tenho vontades, mas os meus sonhos eu deixo sempre uma margem de erro. Por quê? Porque os planos de Deus, eles são muito maiores do que os meus. A Bíblia diz que nem chegou no meu coração, ou seja, eu nem consegui pensar ainda a respeito daquilo que Deus já planejou pra mim. Então, alguém que planeja melhor do que eu, alguém que tem um pensamento ilimitado e que me conhece melhor do que eu mesma, pode planejar por mim. Não está nos meus planos, não cabe nos meus projetos uma vida acidental, uma vida mediana, uma vida pequena, entende? Eu tenho um porquê, eu tô aqui por um motivo e eu vou cumprir aquilo que Deus tem pra mim. Mas para eu chegar naquilo que Deus tem pra mim, o que eu preciso moldar primeiro, Amanda? Então a primeira coisa que você precisa aprender é controlar os seus pensamentos. Aqui começa tudo. É nos seus pensamentos que você molda o seu humor, por exemplo. Uma das coisas que eu aprendi e que a Bíblia vai dizer, e eu só fui ver que a Bíblia diz sobre isso depois de muito tempo de convertida, é de que os meus pensamentos me moldam. Então aquilo que eu penso, eu sou. Então todas as vezes que você pensar que você é uma derrotada, o seu cérebro vai te tornar uma derrotada. Todas as vezes que você pensar que você não vai vencer, que você não vai conseguir, que você não é capaz disso, o seu cérebro vai dar um jeito de te fazer cumprir aquilo que você pensa sobre si mesmo. Os seus pensamentos, eles vão ser moldados por memórias, por experiências, por pegadinhas da sua mente, até por coisas que o inimigo mesmo fala sobre você. Então você precisa tomar cuidado com aquilo que você acredita que estão dizendo a seu respeito. Primeira coisa que você precisa entender, então, é dominar esses pensamentos. Como é que se faz isso? Olhando para a palavra de Deus. Então todas as vezes que eu olho para a palavra de Deus e eu quero me sentir alguém que é derrotada, eu olho para a palavra de Deus e eu vejo que ela diz que eu sou mais do que vencedora. Todas as vezes que eu olho para a palavra de Deus e eu me sinto como alguém que não merece o perdão, eu olho para a palavra de Deus que diz que se eu confessar o meu pecado e abandonar, o Senhor vai me purificar e a misericórdia estará sobre mim. Então todas as vezes que eu olho para a palavra de Deus, ela vai acabar, destruir os pensamentos mentirosos a meu respeito. Uma coisinha interessante, nenhum versículo da Bíblia caiu assim, ops, ai, nossa, deixei cair, caiu de paraquedas. Não, todos os versículos da Bíblia estão ali para nos direcionar, para direcionar a nossa vida. Para uma vida de derrota? Não, para uma vida de vitória. Para uma vida marcada pela glória de Deus. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo que todas as vezes em que eu permiti que os meus pensamentos me dominassem, eles me levaram para o lugar onde eu não deveria ir. Então, por mais que os seus pensamentos, que as suas memórias te tragam histórias horrorosas a seu respeito, eu quero te lembrar que você não é fruto de um acidente, você não é fruto de uma camisinha que estourou, você não é fruto de um aborto que não deu certo, você é fruto de um plano de Deus. E não tem como os planos de Deus dar errado. Não tem como você dar errado se você viver aquilo que Deus tem pra você. Então domine os seus pensamentos antes que eles te dominem. Domine os seus pensamentos. Decida sobre o que você vai pensar. Certa vez,
Aconteceu comigo isso. Eu fui ofendida. E eu me lembro que aquela ofensa me magoou tanto que eu entrei no quarto, li aquilo pra Deus. Eu peguei a mensagem, falei, olha aqui, Deus. Tá ouvindo o Espírito Santo que essa pessoa me falou? E o Espírito Santo falou comigo assim, eu tô triste com você. Eu falei, o quê? Acho que o senhor não ouviu direito o que eu estou lendo aqui. E eu perguntei por quê. E ele me disse, porque você acreditou no que foi dito. Eu ainda não tinha maturidade para dominar os meus pensamentos. Hoje, é difícil a pessoa conseguir me ofender, porque eu sei quem eu sou. E eu consigo dominar os meus pensamentos, até aqueles mais profundos, e direcioná-los pela palavra de Deus. Não permita que o inimigo minta para você. Não permita que a sua mente te pregue peças. Todas as vezes que você pensar em algo que você vê que não está de acordo com a palavra de Deus, saiba que esse pensamento não deveria existir. Então comece a repreender e comece a declarar a palavra de Deus. Como é que eu faço isso, Amanda? Se você pensar que você é uma derrotada, pega dentro da palavra, coloca no Google o que a Bíblia diz sobre eu ser derrotada. E o próprio Google vai te responder. Olha que interessante, né? E o Google vai te responder. E aí você declara, eu não sou uma derrotada, porque eu sou mais do que vencedora. E faça isso com todos os pensamentos de derrota, com todos os pensamentos de miséria, com todos os pensamentos de doença. Repreenda eles. E o milagre de Deus vai começar a acontecer aqui dentro primeiro. Vamos orar? Feche seus olhos onde você estiver. Coloque a mão sobre a sua mente. Senhor, nós queremos declarar nesse momento a Tua palavra sobre a nossa mente. Senhor, nós já fomos muito enganadas, nós já fomos muito enganados por pensamentos de derrota, por dardos inflamados, por ofensas que foram ditas, e nós acreditamos. Então nós queremos declarar neste momento a Tua palavra, que nós somos mais do que vencedores, que os Teus planos são maiores do que os nossos, que o Senhor tem planos de paz ao nosso respeito. Então nós declaramos que os nossos sentimentos sejam moldados pelos nossos pensamentos, e que os nossos pensamentos sejam moldados pela Tua palavra. Em nome de Jesus.